pessoal, estamos aqui hoje em mais um encontro falando aqui sobre as forças de caráter, as forças positivas dentro da psiquiatria positiva e da psicologia positiva. A gente vem construindo aí um belo caminho, eu espero que vocês estejam realmente aproveitando essas oportunidades de reflexão, de colocar em prática no dia de vocês, acima de tudo, porque a grande finalidade aqui é essa, né? Que essas ferramentas elas possam realmente promover transformações na vida de vocês. É claro que a gente vem sempre batendo nessa tecla, é uma tecla muito importante. Isso depende de uma atitude ativa, de colocar em prática, de se exercitar, para que com o tempo, dentro de um processo, a gente consiga então ir nos aprimorando, né? E se a gente for pensar, essa aí é a grande finalidade da vida, o nosso aprimoramento, independente da minha crença, da minha religião, do meu pensamento. Nós estamos aqui para evoluir, né? Estamos aqui para aprender, para crescer em vários os âmbitos, sejam eles na escola, no trabalho, na família. A vida sempre nos convida ao progresso, né? E o aprendizado, ele vem aí como essa ferramenta. É claro que a gente vai, às vezes, se defrontar com desafios, com dificuldades que também são inerentes ao nosso mundo aqui, né? Vamos dizer assim ainda, mas a gente pode lançar mão de ferramentas que possam nos ajudar a passar por eles de uma forma diferente, a superá-los, a vencê-los e aprender com eles acima de tudo, mesmo quando a ausência deles não é possível, não é mesmo? Então essa é a grande finalidade dos nossos encontros aqui. E aí hoje a gente vai falar sobre mais uma força. A gente está aqui completando hoje a 6ª força. A gente já falou sobre 5 forças aqui nos vídeos anteriores. Falamos sobre a espiritualidade, falamos sobre a equidade, falamos sobre o amor, falamos sobre o gosto da aprendizagem e falamos também sobre a liderança. Falamos sobre essas 5 forças. E hoje nós vamos falar sobre uma força também importante, que é a força do perdão. Nessa hora tem gente que já treme na cadeira, balança o esqueleto, porque é uma força muito difícil de nós todos exercitarmos. Mas existem alguns pontos que a gente pode ir compreendendo e entendendo que podem nos ajudar. O que acontece quando a gente pensa no perdão e se depara com às vezes esse incômodo, esse mal-estar que vem com uma certa dificuldade, a gente pensa, é porque nós pensamos no perdão como uma coisa grandiosa, mas que a gente ou perdoa ou não perdoa. Não tem um meio termo, ou é sim ou é não, ou perdoou ou não perdoou. E muitas das vezes, dependendo da situação em que nós vivenciamos, ou que nós fomos colocados ali em frente, ou daquilo que aconteceu nas nossas vidas, cada um vai ter aí a sua história, é muito difícil fazer esse passo. É muito difícil dar esse salto em relação ao perdão, no sentido completo de realizei, está tudo perdoado. E isso vem mudando a partir dos convites, dos estudos que a gente vem tendo sobre esse movimento. E a gente passa a entender o perdão cada vez mais como o processo de perdoar. Então, quando a gente fala de perdão, a gente não está falando ou perdoei ou não perdoei, mas de um processo de perdão. Ou seja, eu posso me colocar em movimento ao perdão. E quando eu penso nesse perdão como um movimento, como um processo, isso facilita para que nós entendamos que isso é construído passo a passo. E que eu posso decidir, se assim eu quiser, porque o primeiro movimento é eu querer perdoar, e a partir dessa decisão eu posso decidir, se assim eu quiser, e então dar passos dentro daquilo que eu consigo realizar. E dentro daquilo que eu consigo fazer. Ah, Marcos, mas você não sabe o que eu vivi, você não sabe a dor, o que aconteceu comigo. Se você soubesse, você não estaria me falando sobre perdão. Realmente, às vezes a gente passa por situações muito difíceis, mas a gente precisa entender que o perdão, ele não é um movimento para o outro. O perdão não é algo que eu dou para quem me magoou. O perdão não é algo que eu faço para quem me feriu. O perdão não é um movimento do meu coração, do meu íntimo, que eu entrego para aquele que me ameaçou, me agrediu ou me usurpou de alguma forma na vida.
ele vai, muitas das vezes, já não faz parte do meu ciclo, ou está distante, ou se está, não tem um contato. Isso não vai mudar a vida do outro, isso vai mudar a minha vida. Porque quando nós nos colocamos no processo de perdão, quem vai se libertar, quem vai se tornar livre, somos nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós nos prendemos, e isso pode ter um tempo, cada um, se for uma coisa muito recente, às vezes vai ser difícil mesmo no começo, mas quando nós nos colocamos presos na amargura, no rancor, nós nos colocamos acorrentados àquela situação. E o que isso representa do ponto de vista emocional e do ponto de vista psíquico? Todas as vezes que eu rememoro, que eu trago aquela lembrança, que eu trago aquela vivência, eu mobilizo em mim as mesmas emoções, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos que foram mobilizados quando aquela situação ocorreu. Isso libera uma série de neurotransmissores no meu organismo, libera uma série de substâncias que podem me fazer acelerar meu coração, meu estômago doer, minha cabeça ficar ruim, eu ficar nervoso, com raiva, uma série de transformações que podem acontecer no meu corpo, decorrente simplesmente do ato de eu lembrar desse processo, porque eu ainda estou preso no remorso e no rancor. Ah, mas então eu tenho que esquecer. Não. Esquecer não é uma coisa boa muitas das vezes, porque quando a gente passa por alguma experiência difícil ou por alguma ameaça, por alguma agressão, a lembrança desse fato, ela é um fator de proteção para nós, porque isso vai fazer parte do nosso aprendizado. Eu vou saber me colocar melhor, eu vou ter que aprender alguma coisa com aquilo, eu vou saber como buscar justiça diante daquilo, eu vou saber buscar as ferramentas que eu preciso acionar para que aquilo não me aconteça novamente, o que cabe a mim fazer nesse aspecto, né? Que muitas vezes eu fui simplesmente uma vítima ali, mas o que cabe a mim fazer nesse aspecto para que eu possa não me colocar de novo nessa situação. É claro que mesmo assim algumas situações podem acontecer, mas a gente está falando de um movimento pessoal, né? Buscar justiça, fazer alguma denúncia, me colocar numa situação ou evitar alguns encontros, enfim, cada um vai ter a sua particularidade dentro desse sentido. Então, esquecer é diferente de perdão, porque o esquecimento é a lembrança, o não esquecer é a lembrança de um fato, e eu posso aprender com esse fato. Quando eu falo de rancor e de mágoa, é quando na lembrança, no ponto cognitivo desse fato que me aconteceu, está atrelado, junto, preso, amarrado, uma lembrança também emocional, uma carga afetiva decorrente daquele ato que eu sofri. E muitas das vezes, quando isso está atrelado ao rancor e à mágoa, essa conexão, esse atrelado, essa lembrança emocional, ela desperta tudo isso em mim. Então, o ato de perdoar não é o ato de esquecer, é o ato de descolar esse impacto emocional ou essa carga emocional negativa, na maioria das vezes, da lembrança. Porque aí eu posso continuar lembrando, mas eu passo a ter um domínio sobre essa lembrança e não ser dominado pela carga emocional dessa lembrança. Isso me dá o controle sobre essa questão. E eu deixo de ser aquele que está sofrendo constantemente a agressão através da reminiscência, da lembrança, da memória daquele fato, para que eu possa, então, usar disso de uma forma cognitiva e mais racional para promover mudanças ou mudar atitudes ou fazer aquilo que me cabe, buscar a justiça, etc. Cada um aí na sua vida, nessa questão. Então, primeira coisa, perdoar é diferente de esquecer. E dentro desse conceito, o perdão, como a gente colocou aqui, ele é um processo de construção. E em processo, cada passo é válido. Então, se eu consigo hoje dar um passo em direção a esse perdão, ótimo, eu estou perdoando, eu estou no processo de perdão. Isso é maravilhoso, porque talvez é o que eu consigo fazer e está tudo bem. Isso é muito melhor e vai me trazer muito mais benefícios do que me colocar preso
na mágoa, no rancor, na raiva, que vai corroendo a gente por dentro e certamente vai promover algum tipo de adoecimento na sua vida e na vida de quem fica preso nisso. Não raro a gente encontra nos consultórios, nas nossas conversas, na vida mesmo, aí no encontro com outras pessoas que alimentam uma raiva, uma mágoa tão grande, às vezes diante de uma situação realmente, sim, sem comparação, né? Mas se prenderam tão fortemente naquilo, se acorrentaram tão fortemente naquilo que a vida passa a viver, passa a acontecer em torno daquilo. Nada mais importa, nada mais vale a pena, nada mais tem brilho, cor, vida, porque eu vivo em torno dessa lembrança e eu vivo em torno desse movimento, desse apego, dessa prisão emocional através da mágoa e do rancor. Então, dentro desse processo, a gente vai dando passos, um passo de cada vez. E cada passo que eu conseguir fazer nesse sentido é importante e vai me ajudar. Então, se você tem alguma mágoa aí, se você tem algum processo, deve ter, eu tenho, todo mundo tem, não se cobre o movimento de tá tudo resolvido, já perdoei tudo. Isso não acontece. Isso não é para nós, tá? Isso deve estar lá para os anjos, para os espíritos iluminados, para os santos, outro nível. O nosso nível aqui, terra a terra, é um passo de cada vez. Então se coloque no movimento de perdoar, tente fazer um pouquinho de cada vez e aos poucos vai se descolando desse aprisionamento emocional que é o rancor e a mágoa. Tá bom? Na semana que vem a gente volta com um exercício sobre isso que vai nos ajudar a dar esses passos em direção ao perdão para quem o quiser, para quem decidiu fazer esse movimento na sua própria vida. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, a gente se encontra semana que vem no mais encontro aqui. Inspira e não pira. Tchau, tchau.